Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Sullivan Maridax. Eu sou terapeuta, trabalho com diversas terapias bem fortes, bem profundas, algumas técnicas como hipnose, PNL, e compartilho aqui também com vocês conteúdos que ajudam vocês a compreenderem, terem uma expansão de consciência, terem um entendimento melhor, um discernimento melhor sobre as emoções, sobre inteligência emocional, sobre autodesenvolvimento, espiritualidade. E hoje então a gente vai falar sobre procrastinação. A procrastinação, ela é um sistema de fuga e enfrentamento. Então, de alguma forma, quando a gente precisa passar por alguma situação de enfrentar uma pessoa, uma situação, até mesmo um ambiente, ou então alguma tarefa, alguma coisa que nos gera medo, de se sentir machucado, de se sentir rejeitado, de se sentir envergonhado, qualquer uma dessas situações que de alguma forma para o nosso sistema de crenças, para nossas emoções ou para nossa percepção, isso soa como perigo, a procrastinação ela vem como um sistema de fuga. Isso quer dizer que eu vou fazer alguma coisa, aquela situação eu sinto que eu posso correr perigo, eu sinto que isso pode me magoar, me machucar, me deixar envergonhado, então eu fujo dessa situação. Então imagina dois exemplos bem básicos. Tu precisa lavar louça e de alguma forma a tua relação com lavar louça é uma coisa desprazerosa, ou seja, tu não tem motivação nenhuma de fazer aquilo, toda vez que tu faz tu não te sente bem, é como se aquela situação de alguma forma você aprendeu a sofrer fazendo aquela tarefa. Então, imagina que você vai lavar a louça e na hora, quando você pensa, tenho que lavar a louça, vem uma sensação de peso, uma sensação de que você vai sofrer e você já sente aquilo naquele mesmo momento. Simplesmente em pensar em fazer a tarefa, o seu corpo inteiro responde dizendo, eu não me sinto bem fazendo isso e eu vou achar uma outra coisa mais prazerosa para a gente fazer. E aí é onde começa a nossa guerra mental entre aquilo que a gente tem que fazer e aquilo que a gente não quer fazer naquele momento, porque algo dentro de nós, o nosso sistema inconsciente, que é mais forte que nós, começa a nos direcionar para outra coisa. E ele diz, não, é melhor que a gente vá agora no supermercado. Agora, quem sabe, a gente vai tocar violão. Agora, quem sabe, a gente vai fazer uma outra coisa qualquer, mexer no celular. Imagina então, o sistema de fuga e enfrentamento. Você precisa enfrentar aquela louça e o seu sistema corresponde dizendo, a gente vai fugir disso porque isso nos faz sofrer. Eu estou usando esse primeiro exemplo como um exemplo mais simples, mais besta, porque ele simplesmente é uma coisa prática. Tem gente que não sofre tanto por lavar louça, tem gente que até sente prazer, tem gente que ao pensar em lavar louça se sente bem, ou talvez até não se sinta bem, mas não se sente extremamente estressado por fazer isso. Agora, imagina que você vai estar querendo, por exemplo, estudar. Eu preciso estudar ou eu preciso fazer uma tarefa do meu trabalho, eu preciso entregar um relatório para o meu chefe. E no momento que eu sento para fazer esse relatório, eu começo a sentir uma ansiedade, eu começo a me debater na cadeira, eu levanto e pego um café, depois eu levanto e vou no banheiro, aí eu mexo no celular, aí eu lembro que eu tenho que fazer uma outra coisa, aí eu penso, não, eu vou aproveitar o sol e vou lavar roupa. Então eu começo de alguma forma a achar várias fugas. Existem questões de procrastinação que elas são bem óbvias. Por exemplo, talvez você só não goste de fazer uma tarefa mecânica como lavar a louça, e tá tudo bem. Mas isso também está no seu inconsciente. Provavelmente você desenvolveu essa relação com lavar a louça que fez você sempre, por muitas vezes, repetidas vezes na vida, se sentir desconfortável, se sentir agoniado, em sofrimento de estar fazendo aquela tarefa. Talvez em algum momento a sua mãe lhe obrigou a fazer isso. Talvez em algum momento você se sentiu muito mal de estar fazendo isso. Talvez em algum momento essa tarefa representava um peso na sua vida, mas isso ficou armazenado no seu sistema de memória. Tudo que existe que a gente se relaciona, pessoas, objetos, animais, tudo tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa relação, a relação que a gente construiu. Seja lá com dinheiro, seja com um cachorro, seja com a relação com a água, com o mar, com as pessoas, com o trabalho, com os estudos. Tudo é um armazenamento das nossas experiências e da maneira como a gente aprendeu a corresponder ao mundo externo. A complexidade disso está no quê? Às vezes, a sua causa pela qual está procrastinando, ela é mais básica, ou seja, não tem uma complexidade emocional tão grande por trás. Por exemplo, talvez eu não goste de lavar louça
porque a minha mãe me obrigava. E eu não gostava de ser obrigado por aquilo, e pronto, eu aprendi a não gostar de fazer essa tarefa. Existe uma questão emocional por trás, mas não é extremamente complexa. Agora, existe uma outra questão que pode estar associada a coisas bem mais profundas do seu ser. Então imagina o seguinte, você está lá trabalhando e, na verdade, você tem dificuldade de executar aquele trabalho, mas você já teve dificuldade de executar todas as tarefas da sua vida, talvez desde a escola, talvez desde os 5 anos, 10, 15, 20, não sei onde começou isso. Mas talvez durante toda a sua vida você teve dificuldade, por exemplo, de executar uma tarefa intelectual. Um trabalho, um estudo, uma prova, alguma coisa desse tipo. E aí talvez você, por exemplo, possa ter passado por bullying na escola. Talvez você, por exemplo, tenha questões mais complexas ainda. Vou te mostrar como. Vamos pegar um exemplo de uma cliente minha que me mandou essa semana e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Ela disse assim, Sullivan, toda vez que eu sento para fazer as minhas tarefas, eu começo a pensar em tudo que está ao meu redor, menos em fazer isso. E aí a gente foi aprofundando e a gente chegou num lugar muito complexo dela. Imagina só, se ela faz aquela tarefa, o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar sendo pontual, ela vai estar sendo uma pessoa organizada, ela vai estar sendo uma pessoa que desempenha bem o trabalho dela, ela vai, provavelmente, se ela desempenhar o trabalho dela, vai ser rica, vai ganhar mais dinheiro, que seja, e de alguma forma isso não corresponde ao padrão familiar dela. Às vezes a gente está reproduzindo um tipo de comportamento que está distante daquilo que a gente aprendeu e que é a nossa referência de família. Nós somos o ser mais social que existe no planeta. A nossa criança interior, ela faz de tudo para ganhar amor. Nessa tentativa de fazer de tudo para ganhar amor, a gente espelha o nosso meio, o ambiente. E o principal ambiente que a maioria das pessoas cresce é o familiar. Então, se a sua família vem de um lugar, por exemplo, desorganizado, que não desempenha bem no trabalho, que vive na escassez de dinheiro, que não consegue prosperar na vida de alguma forma, e você vai para a vida e tenta fazer isso, no momento que você senta na frente de um trabalho, a sua mente começa a te gerar um comportamento de fuga, e que a gente chama também de sabotagem. Porque por amor, se você fizer isso, você vai estar abandonando os padrões lá da família. Ou seja, se eu fizer isso, eu vou estar deixando meus pais, a minha mãe, sozinha. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo diferente da minha família. E eu não posso ser diferente da minha família porque assim eu não ganho amor. Eu estou falando dessa forma porque essa é a linguagem do inconsciente. O inconsciente funciona dessa forma. E eu estou usando um exemplo bem mais complexo. A gente foi lá de uma situação simples, que a menina precisava sentar na mesa e fazer uma planilha, até uma questão muito profunda que é, se eu faço essa planilha, se eu consigo desempenhar bem, se eu me torno uma pessoa organizada, disciplinada, com resultados, com foco, com dinheiro, com prosperidade, com felicidade, eu vou estar abandonando o meu padrão familiar, que é, às vezes, de desordem, de tristeza, de confusão, de desorientação, maus resultados. Então, imagina que por trás de uma procrastinação pode ter uma coisa simples, como, por exemplo, não gosto de determinada tarefa, e como pode existir também uma questão muito complexa emocional, como essa que eu citei da minha cliente. Então, eu quero dar aqui para vocês duas soluções, porque não adianta só trazer a constatação e o problema. A primeira delas é, examine sempre a emoção que está por trás daquele padrão. Por exemplo, quando eu vou lavar a louça, como é que eu me sinto? Eu me sinto triste, eu me sinto irritado, eu me sinto estressado. Quando eu me sento, por exemplo, para fazer algo que eu normalmente procrastino, uma tarefa do trabalho, estudar, ler um livro, qualquer coisa, por quê? Por que eu procrastino? Então, a emoção que está ali por trás, ela carrega muita informação. Eu indico a você, se você não conseguir resolver essas emoções sozinho, se você não conseguir aprofundar nisso e entender, quando eu sento aqui para fazer determinada tarefa, o que eu sinto é um medo, e esse medo vem de tal origem. Se você não conseguir fazer isso e conseguir ressignificar pouco a pouco, eu oriento você a procurar uma terapia que consiga desbloquear esses medos, desbloquear esses padrões por detrás da sua procrastinação. E o segundo ponto muito importante que eu gostaria de falar para vocês, e na verdade eu quero entregar um presente aqui para ti. Imagina que tudo que a sua mente foca, ela expande. Não sei se você já notou,
Quando alguma coisa está acontecendo na sua vida, por exemplo, quando a sua mulher está grávida, você começa a ver muita gente grávida. Quando você compra um carro, você começa a ver mais aquele carro. Ou seja, tudo que nossa mente foca, ela expande o campo de percepção. Então imagina o seguinte, quando você vai fazer alguma coisa, por exemplo, a situação, os dois exemplos que eu usei com vocês, quando eu vou lavar uma louça ou quando eu vou fazer uma tarefa de trabalho, estou indo lavar a louça agora e começo a sentir um estresse no meu corpo. Eu sinto que eu não quero fazer aquilo porque aquilo não me traz prazer nenhum. Quando eu foco nisso, mesmo que inconscientemente, eu acabo deixando com que a minha mente diga: a gente não vai fazer isso porque o resultado de fazer isso é dor, estresse, sofrimento. Mesma coisa no trabalho. Se eu vou sentar para trabalhar, a sensação que eu tenho é: não posso fazer isso. Às vezes eu sei por quê, às vezes eu nem sei por quê. Mas imagina, eu vou sentar agora para gravar esse vídeo. Ah, não, mas se eu gravar esse vídeo, as pessoas vão me ver e eu tenho medo de rejeição. Eu tenho medo de falar em público, então nem vou gravar esse vídeo. Sai daí. O seu corpo automaticamente gera um padrão de fuga para que você pense uma outra coisa aleatória. Não, eu acho que agora o que eu tenho que fazer é sair com meus amigos. Eu acho que eu vou aproveitar o sol. Eu acho que eu vou fazer... De alguma forma, a sua mente vai tentar te tirar dali, porque é um comportamento de fuga. Mas o que acontece? Lembra, tudo que a gente foca, a gente expande. Então, no momento que você sentir essa sensação, por exemplo, vou lavar a louça agora, e estou com a sensação de que isso vai me estressar, isso não vai me trazer prazer, isso vai me deixar incomodado, vai me deixar magoado de alguma forma, você vai fazer uma técnica que eu chamo de visualização criativa. Você vai mudar o significado dessa emoção. Ou seja, se você antes tinha um pensamento, vou fazer determinada tarefa e sentir estresse, você vai imaginar, usar a sua capacidade de cocriação e visualização e imaginar você fazendo aquela tarefa e depois dela feita, por exemplo, tudo limpo, organizado e a sensação de bem-estar, a sensação de recompensa de ter feito algo, de ter organizado a sua casa, de ter conseguido vencer a sua procrastinação, de ter feito aquilo que precisa ser feito em tempo, com organização, de uma maneira caprichosa, com alto amor, com alto cuidado, e você vai focar naquela sensação e vai visualizar, simplesmente, pensei em lavar louça, me deu situação de estresse, não quero fazer isso, senta, respira, visualiza você finalizando tudo, visualiza você com tudo limpo, com a sensação de recompensa, de saber que mais uma vez você venceu a si mesmo, em vez de perder para a procrastinação, mais uma vez você conseguiu ganhar força e energia de saber que tudo aquilo que você se determina a fazer, você vai conseguir fazer. Então, simplesmente você vai dizer para o seu cérebro, cérebro, quando eu faço isso, não é só sofrimento que existe. Após fazer essa tarefa, existe a recompensa. E o nosso cérebro funciona a partir de recompensas, funciona a partir de dopamina. Você pode fazer a mesma coisa para coisas mais complexas, como por exemplo estudar, trabalhar, falar em público, qualquer coisa, você pode usar essa técnica de visualização. Simplesmente respira fundo, se visualiza, foca, lembra do foco? Foca naquilo que vai te gerar prazer, mesmo que seja após aquela tarefa ou aquela situação. E aí entra um terceiro ponto, que é o mais triste de todos. Quando a gente vai começando a se acostumar com essas fugas, a gente normalmente vai transferindo essas fugas para vícios, ou seja, seu corpo, você gerou um estresse no seu corpo porque você disse, eu vou fazer algo que não me dá prazer. E aí no momento que esse estresse gera, o seu corpo diz assim, não, a gente já sabe que isso nos faz sofrer, vamos buscar algo de prazer imediato. E aí a gente começa a criar uma outra camada de problema. Além da gente estar fugindo daquilo que precisa ser feito, a gente começa a criar uma camada de problema de vícios. A gente transfere esse prazer imediato para a comida, para a droga, para o sexo, para o celular, qualquer coisa que nos desperte uma descarga de dopamina. E a gente começa a acumular um padrão vicioso. E pouco a pouco, muitas pessoas se perdem nesse processo e acabam ficando cheias de vícios. A pessoa é viciada em cafeína, em cigarro, em beber, em comer demais, em comer açúcar, em pornografia. A pessoa começa a acumular vícios e ao mesmo tempo que ela acumula vícios, ela começa cada vez a fazer menos. Cada vez ela começa a conseguir vencer a si mesma menos. Isso vai criando um ciclo de não consigo fazer, fujo para o vício e me culpo.
Aí a próxima vez que eu preciso fazer algo, eu procrastino, não consigo fazer, fujo para o vício e me culpo. E assim a gente vai se afastando cada vez mais daquilo que precisa fazer e acumulando frustrações, decepções, culpas. Então, é preciso encerrar esse ciclo, é preciso que a gente levante, busque uma ajuda. Se você não consegue entender os padrões emocionais por trás da sua procrastinação, busque uma terapia, busque ajuda. Eu trabalho com isso, mas eu não sou a única pessoa, existem muitos terapeutas bons pelo Brasil. Se você precisar de ajuda, escreva aqui um comentário e simplesmente use essa visualização de buscar a recompensa naquelas tarefas, ou seja, coloque o seu foco na recompensa de fazer as coisas que você precisa fazer e não necessariamente no processo, porque o processo ele vai ser parte. No momento que você entende, está claro na recompensa daquilo, mesmo que ela não seja imediata, fica muito mais fácil para que o seu inconsciente aceite que você pode fazer aquilo. É como se você tivesse pedindo, mostrando para o seu cérebro, para o seu sistema inconsciente, que existe sim um prazer por trás daquilo. Automaticamente ele vai te dar uma permissão de que você consiga então executar aquela tarefa sem tanta resistência. Então hoje a gente vai ficando por aqui. Se você puder, deixa aí um curtir, comenta se gostou, encaminha isso para as pessoas que você acha que pode ajudar. Fortalece aí o meu trabalho para que mais pessoas consigam entender sobre elas mesmas, aumentar a inteligência emocional, aumentar a produtividade, aumentar o bem-estar, a felicidade e a nossa conexão com a nossa espiritualidade. Fiquem com Deus.